Olá pessoal, bom dia. Essa é a certeza que nos move. É nessa certeza que eu quero te desejar um bom dia. A certeza que o Senhor Jesus um dia irá voltar para buscar a sua igreja. E eu quero desejar um bom dia cheio de fé, de esperança e na confiança que Deus age em cima do impossível. Eu quero orar por esse nosso encontro. Deus amado e querido, louvado seja, engrandecido o teu nome. Sim, Senhor, porque a tua glória se espalhará e tocará em todos. Eu te quero por fé que toque em todos nesta manhã, pela tua santa, poderosa e eficaz palavra. Senhor, conduz este momento, rege esses momentos. Senhor, venha falar através da tua palavra, através desses momentos e da atenção do seu povo, Pai. Usa-me, Senhor, em favor do teu povo, em favor de mim, porque eu preciso tanto de ti. Oh Deus, em nome do Senhor Jesus, é assim que eu te peço e é assim que eu te louvo. Bem-vindos, bem-vindos mais uma edição de vida, de Semente de Vida. E gostaria muito de te abraçar, de externar o meu sentimento através de um abraço, de um aperto de mão, de um beijo, mas no momento não é possível, por forças imperiosas, né, e que requer ao nosso admitir, se submeter, para que não haja uma propagação maior ainda mais do Covid-19, e que você faça a sua parte, sim, obedecendo às autoridades de saúde e sanitárias, às autoridades legitimamente constituídas, não julgando isso, ou A, ou B, ou C. Deixe que o Senhor julgue. Estamos vendo muitos atos de crueldade, de ambição própria, desmedida. Mas a justiça não vem de nós, a justiça vem do Senhor. Coloco nas tuas mãos, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Coloco nas tuas mãos, Senhor, os governantes, as autoridades. Eu quero falar hoje ainda sobre velhice. E abrigou um novo título, não sei se é para atualizar a mensagem, mas o título é Velhice não é opção, mas não é um castigo. Velhice não é opção, mas não é um castigo. Mas antes disso eu quero
fazer menção dos aniversariantes dessa semana. A Márcia do Alex, Levi, o pai da Dilma, Matheus da Drogaria Galante, Jansen da Núbia, todos aniversariaram dia 22, próximo passado, como Thales Alamon também aniversariou por esses dias. Thales, me perdoe, eu não guardei a data, mas foi dia 22, né? Eu creio, né? Mas recebo meu abraço com carinho, minhas felicitações. O Júnior da Rose, ontem, a Natália, esposa do Evandro, lá em Miguel Pereira, que Deus abençoe a todos. Desejo que o coração de vocês tenha se enchido de alegria e que o Senhor tenha dado um dia assim confortável e que venha permanecer em suas vidas ao longo da existência de vocês. Se eu deixei de mencionar alguém, é porque não chegou até minhas mãos, tá bom? Pois bem, como essa é mais uma edição de Semente de Vida, eu comecei no domingo passado, próximo passado, usando Gênesis 27, 2, do comprometimento dos 5 sentidos de Isaac, né? Ele falando para Esaú que ele estava velho, disse-lhe o pai, Isaac, ao seu filho Esaú: estou velho e não sei o dia da minha morte. Era óbvio. Este tão velho de Isaac, nós já falamos que excedeu ao seu pessimismo, a sua real condição, aos 187 anos, mas ia morrer somente aos 180 anos e 43 anos depois. Eu disse que a última palavra vem do Senhor. E a Bíblia trata de velhice e velhos em várias situações, como eu falei no domingo próximo passado, sobre Paulo o velho, falando a Filemon, recomendando Onésimo a Filemon, um delinquente, um ex-delinquente. Mas para nós ganharmos tempo, primeiro livro de Reis, capítulo 1, versículo 1 ao versículo 4, diz, o título é A Velhice de Davi. Eu estou usando a versão da Nova Almeida atualizada. Me identifiquei muito com esta versão. Quando diz que, no versículo 1, quando o rei Davi já estava bem velho, envolviam-no com roupas mas ele não se aquecia. Então os seus servos lhe disseram que se procure para o rei, nosso senhor, uma donzela que esteja diante do rei e tenha cuidado dele. E durma, preste bem atenção, e durma nos seus braços, para que o rei, nosso senhor, se aqueça. Então procuraram em todo o território de Israel uma jovem formosa. Acharam Abisaque, sunamita, e a levaram ao rei. Preste bem atenção no versículo 4, por favor. Sublinhe. A jovem era muito bonita, cuidava do rei e o servia. Mas o rei não teve relações com ela. O rei não teve relações com ela. Senhor, já oramos e eu te peço que o Senhor trafegue, acesse todas as áreas de nossas vidas com a facilidade que nós queremos te proporcionar, abrindo nossa sensibilidade, o nosso querer, o nosso entendimento e colocando à mercê da tua presença. A velhice de Davi, segundo a geriatria, pode ser conceitada como velhice extrema ou velhice aguda. Quando a morte está próxima. A Bíblia não relata a precariedade dos 5 sentidos de Davi, e sim que o seu sistema circulatório estava afetado. O topo, a maior da coincidência que ambos viviam é que ambos não sabiam o dia que iam morrer. Mas sendo que a forma de como a morte estava se aproximando manifestava-se diferente da de Isaac. Isaac comprometeu os 5 sentidos e ele estava com seu
com seu aparelho circulatório, seu sistema circulatório afetado. Contudo, a morte de Davi era iminente, mais imediata do que a de Isaac, mais próxima. Porém, ambos ficava relevante e importante para ambos a necessária presença de Deus a conduzir, a reger aqueles momentos finais próximos de suas vidas. Isso em épocas diferentes. A morte de Isaac foi em 1732 a.C. A morte de Davi foi em 1015. Portanto, 717 anos separavam uma morte da outra. Em 1 Reis, capítulo 1, onde nós lemos, quando o rei Davi estava bem velho, envolviam com roupas, mas ele não se aquecia. Ou seja, este homem reinou sobre Israel 40 anos. Reinou sobre Judá 7 anos e 6 meses, mais 33 anos sobre Israel. Num cômputo geral, a soma de 40 anos e 6 meses. Davi, diferente de Isaac, morreu aos 70 anos. Isaac aos 180. Então, não só 717 anos separavam a morte um do outro, como também a idade, o tempo de vida de cada um separava. Davi morreu aos 70 e Isaac aos 180. Todavia, ambos precisaram do Senhor no seu período pré-morte. Uma coisa é certa, isso não podemos fugir. Que iremos morrer, iremos. Mas não sabemos o dia da nossa morte. Alguns ficam atônitos, apreensivos, de que o Covid-19 tem ceifado vidas, assim, milhares de vidas, já excedeu a casa dos 10 milhares, passou muito, de pessoas afetadas. E aqueles que não foram contaminados tomam os cuidados legais, como eu tomo e deve tomar realmente, mas adicionam uma dose de apreensão que se torna quase que uma fobia. E isso não precipita a nossa morte, mas faz com que nós não venhamos a viver os dias que o Senhor tem concedido para vivermos em família, mas em contato mais íntimo, mais próximos. Então, de uma certa forma, eu estou antecipando a minha morte, que eu estou deixando de viver os dias que o Senhor me concedeu e deixar de ver esses dias como um lucro, como uma vantagem. Ah, mas eu não consigo ficar em casa. Olha, há tempo para tudo, diz Eclesiastes. É tempo de ficarmos reclusos. Mas voltando ao assunto, não devemos viver apreensivos quanto à chegada do último capítulo da nossa vida terrena. Pois Jesus disse em João capítulo 14, e isso tem sido explorado exaustivamente, porque não pode se falar, ou é difícil falar-se de vida eterna e esquivar-se desse texto bíblico. João capítulo 14, versículo 1 ao 6, que diz que o coração de vocês não fique angustiado. Vocês creem em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já teria dito, pois vou preparar um lugar para vocês. E, quando eu for e preparar um lugar, voltarei e os receberei para mim, mesmo para que onde eu estou vocês estejam também. E vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Isso nos transmite segurança. Segundo a nossa formação, existe uma apreensão sim quando iremos morrer. Quando iremos morrer não sabemos, mas como iremos morrer, né?
Mas eu quero, nesta mensagem, tratar da nossa vida espiritual terrena que eu tratei de pré-morte. E tem pessoas vivendo esse período de pré-morte espiritual. Porque conseguem acreditar em Deus na sua vasta atuação em nosso favor. Mas não se preparam para encontrar com o Criador. Prepara-te, Israel. Isso aí é usado muito em cerimônias fúnebres para encontrar com o teu Criador. E nós, como eu já falei aqui, vou falar repetidas vezes, nós já nascemos morrendo. E eu tenho absoluta certeza que o Senhor tem cuidado e cuidará de nós. Como fez com Isaac e com Davi, ele será a providência maior para que os nossos dias sejam mais confortáveis aqui, mesmo na velhice. Isso até o nosso último suspiro, ele é fiel. Mas por amor de ti, diz, somos entregues à morte continuamente. Romanos 8,36, somos considerados como ovelhas para o matadouro. Salmo 44, 22. Mas o assunto a ser refletido é o rei Davi, colecionador de vitórias, e que antes, e apesar de ser rei, eram as suas proezas militares, cantadas em verso e prosa pelas mulheres, provocando indignação no rei Saul. Em 1 Samuel 18,7, dizendo que Saul ferira os seus milhares, enquanto Davi ferira 10 milhares. 1 Samuel 28, 6 a 8, destaque para o versículo 7. Isso quando era jovem. E ele chegou à sua velhice, agora dependendo não da sua força física, da sua habilidade militar, não de um título real, ele dependendo de uma menina. Este rei tinha as mulheres que desejavam. Mesmo que usasse o adultério como ferramenta para conseguir o seu intento, como foi o caso de Batseba, esposa de Urias, em 2 Samuel 11, do versículo 1 ao 5. A outra ferramenta seria a morte de Urias, 2 Samuel 11, 14 e 17, ou seja, para ele ter as mulheres, ele não media esforço, ele mesmo que tivesse de mandar um inocente para o front, para o campo de batalha, e você conhece a história, e talvez um dia nós iremos falar sobre isso. Este rei, admirado pelas suas conquistas militares e femininas, possuía um harém, em 1 Reis 2, 17, 22 a 24. E quando chegou à velhice extrema, a velhice aguda, ou seja, no fim da sua vida, já aos 70 anos, 2 Samuel 5, 4 e 5, dependeu de um favor de Deus através de uma jovem donzela, de uma virgem, de uma mocinha, como nós lemos no versículo 2 de 1 Reis, capítulo 1. Então os seus servos lhe disseram que se procure para o rei, nosso senhor, uma donzela que esteja diante do rei e tenha cuidado dele e durma nos seus braços, para que o rei, nosso senhor, se aqueça. Você veja, entre tantas as mulheres que ele teve, o Senhor escolheu uma menina, uma adolescente. Mas por que escolher? Isso era normal? Sim, pois devido à sua idade avançada, o rei Davi passou a ser molestado, atormentado pelo seu sistema circulatório comprometido e deficiente. As roupas, neste caso, tratava-se de, além da roupa de uso pessoal, também de roupas de cama, não eram suficientes para aquecê-lo. A indicação desta adolescente Abisai, que quer dizer pai do errante, não era uma mera assim, vão trazer uma... Não era simplesmente isso. Era
era registrada esta prescrição médica sugerida pela corte, gabinete real, que contava com o apoio de médicos. Por exemplo, o primeiro registro do historiador Joséfo, no primeiro século da nossa era, e Galeno, médico renomado grego no segundo século da nossa era, recomendava vamos dizer assim, esta terapia. Uma jovem, para que aquecesse o idoso já no seu período agudo de vida. Eu disse que Deus aprovou e atendeu o momento delicado que Davi estava passando. Pois, com a queda vertiginosa da sua temperatura corpórea, ele corria o risco sério de morrer de hipotermia. Esta jovem donzela, adolescente, no versículo 4, diz que na parte inicial, a jovem era muito bonita. Cuidava do rei e o servia, porém o rei não a possuiu. Isso já no final, né? Cuidava do rei e o rei o servia, do rei e o servia, mas o rei não teve relações com ela. Preste bem atenção. Este relato descarta o erotismo, o pejorativismo, a relação pedófila, a relação ilícita. O rei não possuiu-a porque o destino desta menina era fazer parte do harém de Salomão, seu filho. 1 Reis 2:17. E olha que o Davi, apesar da sua idade, o rei Davi, não era um leão desdentado, apesar da sua saúde precária, porque diz que, no final do versículo 4, cuidava do rei e o servia, mas o rei não teve relações com ela. Então, mesmo com o sistema circulatório deficiente, ele ainda tinha ímpeto, apetite sexual, mas ele não a possuiu. Ele sabia que aquela adolescente não seria mais uma no seu harém. Que a experiência com Deus impõe-lhes limite. Por quê? Em Atos 13:22, Paulo, pregando em Antioquia, cita o seguinte: e tendo tirado a este, levantou-se o rei Davi, do qual também, dando testemunha, disse, Deus falando, achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Ele era já um homem que tinha ultrapassado o período das suas aventuras. Agora ele estava vivendo um momento em que ele vivia a seriedade de servir a Deus. E eu não estou falando que faltem pessoas sérias no tocante a servir o Senhor, mas que há uma ausência de comprometimento, de compromisso com as coisas de Deus. A fé sem obediência é pueril. Você vê que essa menina era destinada a fazer parte do harém do rei Salomão, filho de Davi, que Adonias, o seu quarto filho, o quarto irmão o quarto filho de Davi, e que era o mais velho. Vamos ver o desfecho desse em 2 Reis 2. Aliás, 1 Reis 2, desculpa, tá? 1 Reis 2, versículo 13 e mais alguns. Acompanhe-me comigo que essa leitura é necessária. Eu ainda tenho 10 minutos. Então Adonias, filho de Agite, foi até Batseba, mãe de Salomão. Ela perguntou, é de paz sua vida? E ele respondeu, sim, é de paz. E acrescentou, tem uma coisa para lhe pedir. Ela disse, fale. Então Adonias disse, a senhora bem sabe que o reino era meu, e que todo Israel esperava que eu reinasse. Mas o reino se transferiu e veio a ser de meu irmão, porque do Senhor ele o recebeu. Agora um só pedido lhe faço e peço que não seja recusado. Ela lhe disse, fale. Então Adonias disse, peço que a senhora fale com o rei Salomão, seu irmão mais novo,
que não recusará um pedido seu, para que ele me dê por mulher quem? A Abisag, a sunamita, aquela que tinha aquecido o seu pai Davi. Ao que Batseba respondeu: está bem, eu falarei por você ao rei. Então Batseba foi até o rei Salomão para falar em favor de Adonias. O rei se levantou para recebê-la e se inclinou diante dela. Um gesto que, reconhecendo a importância da sua mãe, o respeito pela sua mãe. Depois se assentou no seu trono, voltou à sua posição original de imperador e mandou pôr uma cadeira para sua mãe e ela se sentou à sua direita. Esse texto, irmãos, olha, dá uma pregação, hein? Dá uma pregação. Pense bem numa pregação sobre isso e depois envia para mim, tá? No versículo 19. Então Batseba disse: só um pequeno pedido lhe faço, e peço que não me seja recusado. E o rei disse, Salomão disse: pode pedir, minha mãe, porque não recusarei seu pedido. Versículo 21. Batseba disse: peço que Abisag, a sunamita, seja dada por mulher a Adonias, seu irmão. Então o rei Salomão disse à sua mãe, olha a reação de Salomão: por que a senhora pede Abisag, a sunamita, para Adonias? Peça também para ele o reino, porque é meu irmão mais velho. Sim, para ele e também para o sacerdote Abiatar e para Joabe, filho de Zeruia. E o rei Salomão jurou pelo Senhor, dizendo: que Deus me castigue se Adonias não falou esta palavra contra a sua própria vida. E agora, tão certo como vive o Senhor, que me estabeleceu e me fez assentar no trono de Davi, meu pai, e me edificou casa, que não tinha dito, Adonias morrerá no dia de hoje. E o rei Salomão enviou Benaia, filho de Joiada, para atacar Adonias. Ele o atacou e foi assim que Adonias morreu. Olha, que lição nós devemos tirar daí? Em primeiro lugar, Davi não possuía Abisag, porque não lhe pertencia. Foi parar no harém de Salomão por vontade do Senhor. Adonias, que por direito, por ser o mais velho, o primogênito, seria o herdeiro legal do trono, mas o Senhor quebra regras e tabus para abençoar alguém. E o Senhor constituiu, impulsou Salomão como rei. E Adonias, observe-se que ele tem uma certa inveja, uma dosagem de inveja, porque o reino não foi destinado a ele não foi herdeiro do reino. Então, a título de uma compensação, ele pediu aquela menina. Pediu a Abisag, exatamente aquela que serviu para aquecer o seu pai e que fazia parte do harém do seu irmão. Ora, o fruto da ambição é a morte. As pessoas ambiciosas demais têm como recompensa a morte. Ah, mas é a morte no sentido literal? Nem sempre. Você vê pessoas aí que são verdadeiros mortos-vivos, que não têm esperança, que são desumanas, que não vê o direito dos outros, que atropela os direitos dos outros. Quem tem Deus em sua vida, guarde isso, respeita aquilo que foi lhe confiado e enviado e confiado, mas todavia não lhe pertence. Quem tem Deus em sua vida respeita aquilo que foi lhe enviado e confiado, porém não lhe pertence. Eu tenho que entender que algumas coisas é para passar pela minha vida e não permanecer, ter o destino, a vida de alguém. Ora, gente, a minha preocupação, sem colocar dúvidas na sua fé, devido a esse período de quase já uma sextena, afastou-se da Sagrada Comunhão presencial da igreja por este motivo. O motivo mais do que justificado, stay home, fique em casa, é o que nós
não só incentivamos, mas nós adotamos a medida cautelar, preventiva, mas que neste período não vem incorporar hábitos contrários à vontade do Senhor. Deixa bem claro, não coloco dúvida na sua comunhão, mas, olha, tem pessoas que há mais de 50 dias que eu não tenho contato. Mais de 50 dias que... Mas não é que o pastor quer monitorar a vida de ninguém. Mas ele dizia, pastor, ó, eu estou bem. Pastor, estou precisando de oração. Como é que o senhor está, pastor? Não, a minha preocupação tão somente é essa, de que esse período tão elástico que nós estamos vivendo, mais daquilo que já foi previsto, e a previsão de uma flexibilidade, mas desde que essa curva ascendente achate, e nós não temos visto isso acontecer, é de que como está a vida de cada um, aquilo que foi enviado para a sua vida, confiado, mas que não lhe pertence totalmente. Jesus é o patrimônio da igreja, não o patrimônio de uma pessoa. Então cuide bem da sua fé. Eu não estou dizendo que agora você tem que mandar uma avalanche de mensagens, mas tem pessoas que eu não vejo, não tenho contato, e não é só a saudade que toma posse de mim, é a preocupação, sim, de como estão. Eu me alimento disso, gente. Faz parte do cardápio de um pastor ser um canibal espiritual, se alimentar de vidas. Olha, você vê aqui a indignação, voltando ao assunto, a indignação de Adonias em face do pedido da sua mãe, que ela fez o papel de mãe. Falou com o filho que ia falar com o outro, ela tinha palavra. Mas um pedido descabido, porque Salomão sabia das intenções de Adonias. Ele não estava curado da sua inveja. Então o que ele falou? Olha, ele acabou de assinar a sua sentença de morte. No versículo 23. E este homem, o rei Salomão, o homem sábio, ele fala da relação em que ele deveria dar a Abisaque. Será que ele teria que dar a Abisaque aqui no versículo 22? Então o rei Salomão disse à sua mãe a resposta: por que a senhora me pede Abisaque, a sunamita, para Adonias, exclusivamente ela? Por quê? Peça também para ele o reino, porque é meu irmão mais velho. Então ele colocou o valor desta menina como o valor do seu reino. Olha, se é para pedir uma coisa, leva a outra. Ô, pregadores, ei! O rei Salomão estava traçando uma comparação absurda. Olha, Deus me deu o reino, tanto que me deu Abisaque. Então, o reino do Senhor tem tanto valor como a tua vida, porque você faz parte do reino de Deus. Essa é a minha preocupação nesse período de distanciamento social. Não se torne um distanciamento espiritual ao ponto de torná-lo frígido. E ele ainda falou mais, olha, no versículo 23, sim, para ele e também para o sacerdote Abiatar, para Joabe. Olha, ele falou assim, peraí, então tem que pedir para o sacerdote Abiatar também. Olha, e Abiatar era um homem espiritual, um homem que instruía o rei, era um dos seus conselheiros. E quando fala de Joabe, sabe quem foi Joabe? Joabe foi seu sobrinho, comandante em chefe das forças armadas de Israel. Era um homem de confiança. Então, por Joabe ser o meu sobrinho, eu vou ter que dar também Abisague para Abiatar, para o meu reino e para Joabe? Ô mãe, acorda. O que Deus enviou foi confiado a mim. Mas não me pertence tão somente, pertence a todo esse povo. Por que eu vou contemplar um? A palavra diz do Senhor que Ele não faz acepção de pessoas. Ele te escolheu uma única pessoa, mas para compor o seu reino. Então, se você está vivendo num momento de flagelo espiritual ou físico, se você já deixou de sonhar, está numa pré-morte, numa velhice aguda, isso é para todo mundo. Eu disse aqui no versículo 22, Abiatar
final, para Joabe, filho de Zeruia, né? Em Zeruia eu lembro de uma irmã que congregou conosco, porque eu não sei porque eu achava que tinha uma certa relação, esse nome com Zeruia, do nome dela com Zeruia. Por esse devaneio, esse homem foi condenado à morte e executado. Eu disse sobre o grau de parentesco de confiança de Joabe, Jeová é pai, como eu considero de uma certa forma um estudo, 1 Samuel 26, 6, depois se você quiser lê-lo. Velhice, gente, não é o final de tudo. Velhice é uma realidade. Velhice não é uma opção. Contudo, não é um castigo. Uma certa vez, dois velhinhos conversando no asilo, Astrobaldo e Antonieto, e Astrobaldo virou para o Antonieto e falou: eu tenho 83 anos, estou cheio de dores e problemas, você deve ter mais ou menos a minha idade, certo? Como é que você se sente? Antonieto respondeu: como um recém-nascido. E ele ficou surpreso: olha, o homem passou dos 80, já 90, e dizer que se sente como um recém-nascido. Antonieto completou: eu me sinto como um recém-nascido porque eu estou sem cabelo, sem dente, e acho que acabei de fazer xixi na calça. Então eu quero terminar essa mensagem, que eu já me excedi no horário, que aquela adolescente apontava, tipificava, representava a pureza. E não serão os seus recursos, as suas roupas pessoais, as suas roupas de camas espirituais que irão te aquecer, que serão a solução. Nos momentos de gelidez corpórea e espiritual, aquele que irá aumentar a sua temperatura, elevar a sua sensação térmica, é aquele que tem a função de renovar, restaurar e restituir, a saber, o Espírito Santo. Que não pode ser usado por homem segundo os seus impulsos, é ele que usa o homem. É confiado, é enviado, é confiado a nós, mas pertence a todos. É o Espírito Santo que foi enviado em nosso favor. Portanto, é Ele quem dita como deve ser a nossa vida, a nossa postura em relação a Deus e aos nossos irmãos. Quando não vemos ou não temos nenhuma solução aparente para isso ou para aquilo, principalmente que a frieza espiritual tomou conta das nossas vidas, eis que o Senhor envia aquele que te cuida, que te nina, que faz com que você durma nos seus braços, o formoso e sempre jovem Consolador, Espírito Santo. O Espírito Santo quer transmitir aos céticos, aos pessimistas, aos formais, o seu calor. Vou para o Pai, falou o Senhor Jesus em João. Em contrapartida, será enviado o Consolador. Deus sempre terá o melhor para você e para mim. Repito o título dessa mensagem: velhice não é opção, mas não é um castigo. Eu quero orar pela nossa comunhão. Gostaria que os irmãos participassem do culto, porque é um culto. Torna a dizer, não deixe para ver depois, se for possível, ver na hora, agendado às 19 horas o nosso culto online, todos juntos. Sei de famílias que 10 minutos antes já estão cantando louvores, já estão orando pelo culto. E isso faz com que o culto ganhe um novo designer. Faça isso, não é um programa a ser agendado num canal de TV por assinatura ou da Netflix que você vê a hora que você quer. Tem essa possibilidade, mas não é essa a finalidade. Eu quero orar agora, por favor, coloque a mão sobre o seu coração. Senhor Deus e Pai,
Nós estamos vivendo uma realidade, ó Deus, que nos afeta profundamente, afeta a nossa relação com a nossa igreja, a título das atividades presenciais. Mas eu creio, Senhor, que o Senhor não mente a palavra, o Senhor enviou o Consolador, e aonde estiver um irmão meu, uma irmã minha, um simpático, um afastado, que o Senhor venha renovar, restaurar a sua fé, a sua devoção na Santíssima Trindade. Deus, em nome de Jesus, devolva, Senhor, a alegria perdida de te servir. Devolva o interesse, Senhor, por viver uma vida aos pés daquele que é santo, poderoso, rico em misericórdia e que é capaz de te curar, de operar um milagre na sua vida. E eu creio em milagres. Que nós não venhamos desejar aquilo que pertença a alguém, algo ou alguém que pertença a outrem. Mas que nós venhamos zelar pelaquilo que o Senhor nos enviou e nos confiou e que também é para ser repassado para outras pessoas. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor te dê um domingo esplendoroso, cheio da graça, da presença do Senhor e com uma expectativa que o culto de logo mais vai ser maravilhoso. Porque o Senhor vai se apresentar com poder e glória como está se manifestando agora. Que o Senhor nos abençoe nesse dia. E eu quero fazer menção em nome do Senhor Jesus de algumas pessoas que estão conosco. São clientes já, fiéis, né? Fernando, Melini e meu xodó, a irmã Maria, Márcia Gomes, Leandro, Marilza, Lucas. Eu gostaria que vocês interagissem, mas tem mais gente, tá? Que vai chegando e logo mais até eu menciono. Que você incentivasse a sua família a participar desse culto. É culto, e se estivéssemos na igreja? Nós temos um encontro marcado, e o nosso encontro marcado na igreja domingo é 7h30 da manhã e 9 horas. E eu estou colocando esse culto 10h30 para te dar tempo de adiantar o almoço, de dormir até mais tarde. Eu repreendo essa cama que está agarrada em você. É uma visão que eu estou tendo. Deus, dá-nos um dia tranquilo. Fortaleça a nossa fé. Encha-nos de graça e de misericórdia. Sei que o Senhor não poupa esforços para nos abençoar. Que o Senhor abençoe a nossa vida hoje, para a honra e glória do Senhor. Um grande abraço, um beijo e que Deus abençoe rica e abundantemente. Até logo mais 19 horas. Paz. Glória a Deus.